685 a.C. Só que Sofonias, então, como o texto está dizendo, ele é a quarta geração. Ele é tataraneto do rei Ezequias. E ele está ministrando o seu ministério profético, ele está exercendo o seu ministério profético nos anos aproximados de 640 a 621 a.C., nos dias do rei Josias, ou seja, 50 anos depois de Ezequias, em torno dele. E se você desejar ouvir, ler a respeito do rei Josias, você pode ler 2 Reis, capítulo 22, e tem ali o início da história. Ele foi... É uma história muito interessante. Ele começou a reinar com 8 anos de idade. A Bíblia falou que ele fez o que era reto diante do Senhor. E nós vamos perceber que muito do êxito do rei Josias está relacionado com o ministério profético de Sofonias. Então, nós não vamos entrar no mérito, mas nos dias do rei Josias, ele proporcionou reformas no templo, ele destruiu altares de idolatria, ele destruiu postes ídolos que eram feitos para o povo adorar a deuses pagãos. Então, muito disso está relacionado com o ministério profético de Sofonias, o que nos mostra que um ministério profético levantado por Deus, ele pode movimentar uma nação, ele pode influenciar no estado político, ele pode influenciar no mandato de um prefeito, de um vereador, deputado, governador, senador, presidente da República. Ele foi um profeta que exerceu seu ministério no meio do povo e não no templo, ao contrário de outros profetas que exerceram seu ministério ou na peregrinação, ou no deserto, ou no templo. Esse profeta, Sofonias, ele exerceu seu ministério no meio do povo durante o cativeiro da Babilônia. E nós já falamos algumas vezes sobre esse cativeiro. Foi contemporâneo de Jeremias, Naum e Abacuque. O livro de Sofonias, ele fica entre Abacuque e Ageu. Na semana que vem, nós vamos falar sobre o profeta Ageu. E se pudéssemos resumir em uma única expressão qual que é o objetivo, o propósito do livro de Sofonias, é conclamar arrependimento. Conclamar arrependimento. Então, qual que é o contexto? É um contexto de cativeiro que foi submetido pelo Império Babilônico nos dias do rei Nabucodonosor. O povo estava exilado, estava aprisionado, mas era um período de grande devastação, porque os inimigos haviam destruído o povo de Israel. O templo estava destruído, não é? E o povo estava aprisionado por causa dos exércitos inimigos. E a mensagem de conclamar arrependimento, ela passa pelo anúncio de salvação, quer dizer, o juízo, evidentemente, né, por causa do pecado, anúncio da salvação, um processo de purificação e depois a restauração da alegria, a restauração dessa autoestima de alguém que pode, sim, vivenciar uma vitória final com a esperança sem titubear, porque Deus realmente é aquele que salva, é aquele que limpa, é aquele que transforma, é aquele que faz maravilhas. Eu tomei a liberdade de fazer um pequeno esboço aqui a respeito do livro. Deixa eu pegar onde é que eu coloquei aqui. Eu vou colocar para vocês, porque nós vamos falar rapidamente sobre isso agora. Passando pelos textos bíblicos, essa que está aí no chat é uma apresentação, um pequeno esboço do livro de Sofonias. Então, vamos passear por essa apresentação. Tem ali o título, né? Capítulo 1, verso 1, e logo na sequência nós temos o julgamento divino. Começa no segundo verso. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Dos versos 2 a 6, nós temos o anúncio de um julgamento que está se aproximando. Consumirei homens, consumirei aves, exterminarei os homens sobre a face da terra. Ou seja, é um julgamento bastante pesado por causa de um povo que se distanciou do Senhor.
principalmente por causa da adoração de dois deuses principais que fez parte da vida do povo de Israel, Baal e Moloque. Essas duas divindades pagãs foram alvo de muita destruição, porque desviavam seus olhos do Senhor, de Yahvé, para adorar estes deuses que eram muito conhecidos na cultura judaica. E aí nós temos dois momentos de anúncio da destruição, mas referindo-se ao dia do Senhor, justamente apontando já profeticamente para a vinda de Cristo, mas anunciando algo que estava para acontecer naqueles dias. Eu vou ler aqui só algumas coisas para vocês entenderem. Verso 7 tem uma primeira parte, até o verso 13. Cala-te diante do Senhor, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Então, assim, cala-te diante do Senhor, cale-se diante dele toda a terra. Então, tem vários versículos bíblicos que falam assim, ó, cale-se e veja o que o Senhor vai fazer. Então, é um julgamento de algo que está se aproximando, o dia está perto. E vai até o versículo 13, anunciando como que vai acontecer essa destruição. Inclusive, para dizer que essa destruição está acontecendo por causa da indiferença do povo. Olha só o que diz o final do versículo 12. Estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração, o Senhor não faz bem, nem faz mal. Ou seja, o Senhor tanto faz. Imagina você, povo de Israel, dizer entre as pessoas, tomado de vinho. Ah, tanto faz. Deus não faz bem, Deus não faz mal, tanto faz. Então, essa indiferença com relação ao Deus de Israel, o único relacionamento saudável que o povo tinha com as divindades era por meio de Yahvé, né? Mas eles tinham esse desejo, esse ímpeto de tentar se satisfazer em outras divindades, e a derrota era iminente. A derrota ela vinha como consequência do abandono de Deus. E aí nós temos uma segunda parte desse dia do Senhor, que está no versículo 14. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Então aqui, olha só, até o homem poderoso. E falando em homem poderoso, eu gostaria de propor uma primeira enquete. Esta semana, o presidente da República deu uma entrevista extremamente polêmica e utilizou a expressão país de maricas. E eu quero fazer uma enquete. E a pergunta é, o que você achou dessa expressão do presidente Jair Bolsonaro? E para que você tenha a sua oportunidade, estão aí as possibilidades de você responder. Estão vendo aí a pergunta já na tela? Já, a galera tá votando aqui. E os gráficos estão subindo. O que você achou da expressão país de maricas dita pelo presidente Bolsonaro? Não estava sabendo? Ok. Péssima. Ótima. Não quero falar sobre isso. Vão votando, Brasil, milhares de pessoas ao redor do mundo, das galáxias. Não quero falar sobre isso, ainda ninguém... Coisou. Coisou. Coisou de coisa. E o resultado é? Já? Faltam... Todo mundo votou? Pessoas. Já, mas é porque faltam duas. Faltam duas. Mas um é o Pedrinho eu não consigo. dobrado. Ah, tá bom. Então Tá, vamos e lá. eu não consegui votar. Também. Não apareceu para mim. Vai lá. Então apareceu o quê? Share. Não tá vendo? Ok. Então, não estava sabendo, 63%. Epa. Péssima, 33%. E ótima, 4%. Ok. Então, de alguma forma, 4% achou ótima, ou enfim. Mas a maioria não estava sabendo, mas o fato é que o nosso presidente utilizou desse expediente aí, chamando
país de maricas. Por que eu estou trazendo essa expressão? Porque por mais que você goste ou não goste, é importante você criar uma linha de raciocínio e uma formatação de opinião que possa trazer equilíbrio para as discussões. Nós estamos vivendo dias de muita polarização, né? O Biden ganhou, tem gente que comemorou, o Trump diz que não vai deixar barato e talvez ele nunca vai assumir, então a gente não sabe ainda o que vai acontecer, mas o fato é que os poderosos, eles precisam temer a Deus, eles precisam ter cuidado com o que fala. Independentemente de você gostar ou não gostar do Bolsonaro, achar que ele é um cara necessário, ou você repudia, o meu pedido, a minha recomendação para você é que você equilibre a tua crítica e faça isso de maneira saudável e de maneira inteligente. Porque destilar ódio nas redes sociais não é papel do cristão, concordando ou discordando. Então, ore pela pessoa que polemizou, abençoe essa pessoa e vai cuidar da tua vida. A imprensa passou aí, faz 2 dias que a imprensa está massacrando o presidente por causa disso, e na minha opinião, por mais que eu tenha entendido o que ele quis dizer, não é uma expressão que deve ser dita por um chefe de Estado, por um presidente da República. Se a gente tinha Dilma, que era péssima com as palavras, o Bolsonaro também não está muito atrás, né? Vamos ser francos. Também não quero continuar polemizando, mas para quebrar um pouquinho do gelo, mas o fato é que até o homem poderoso clama. Até o homem poderoso, ele vai ver o dia do Senhor. Então, pode ser presidente da República, pode ser presidente da China, ditador russo, pode ser presidente da América, não tem jeito. O dia do Senhor virá e até o homem mais poderoso vai temer, assim como os guardas temeram quando Jesus suspirou, gritando, está consumado, e o céu fechou, a terra tremeu, o templo rasgou o véu de cima a baixo, e algumas pessoas realmente passaram a temer o Senhor. Então, o temor ao Senhor é algo que a gente está sendo orientado o tempo todo, AMP, células, cultos, o tempo todo a gente está falando, olha para Jesus, vamos temer a Deus, e realmente um dia todo olho verá, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então, o dia do Senhor está se aproximando. Continuando ainda acerca do esboço, nós temos então, justamente falando de um presidente de uma nação, a partir do capítulo 2 nós temos ameaças, profecias, julgamentos contra as nações. Aí nós temos ameaças contra os filisteus, capítulo 2, do 1 ao 7, ameaças contra Moabe e Amon, de 8 a 11, ameaças contra a Etiópia e a Síria, versos 12 a 15, e aí, por fim, ameaças contra Jerusalém, no capítulo 3, versos 1 a 7, e aí diz respeito mais a nós, né, povo de Israel, igreja do Senhor, mas depois, a partir do versículo 8, começa a vir palavras de esperança. Versículo 8, esperai-me, pois a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo. Então ele vai ajuntar, congregar, e no versículo 9 vem a expressão então. E a palavra então, ela sugere uma mudança, uma transformação do estado que estava antes para aquilo que há de vir. Então, no versículo 9, então darei lábios puros, e começa um processo de purificação, não é? Depois do povo ver e sentir na pele toda a destruição, vai vir de fato a salvação da filha de Jerusalém. E essa expressão filha de Sião, filha de Jerusalém, é para representar mesmo a igreja da cidade de Jerusalém, né? O povo que se encontrava na cidade, no templo. Então, essa expressão filha é como um diminutivo, é como uma expressão carinhosa, não reducionista, pelo contrário, mas uma expressão bastante carinhosa para dizer a respeito da igreja de Cristo. E aí, no versículo 14, a gente vai falar um pouco mais para frente, canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te, e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti, né? E depois, nos versos 18 a 20, a vitória decretada, o que vai acontecer de fato quando o Senhor restaurar o povo de Israel. E aí nós temos dois ciclos. O anúncio
Preste bem atenção, porque isso é importante para você entender. O anúncio do dia do Senhor, que é julgamento, e a concretização quando a coisa realmente acontece, que é justamente um ato profético referente à vinda de Cristo. Quando Jesus veio, ele veio trazer salvação para os crentes e condenação para os incrédulos. Então, o dia do Senhor, com a vinda corpórea de Cristo, ela foi um ato de salvação pessoal, mas foi também um ato de destruição. Assim como na segunda vinda. Quando Jesus voltar, e ele está voltando, quando ele voltar, os eleitos, predestinados, justificados, santos, crentes, a igreja, o nome que você queira dar, vai ser um dia de alegria, um dia de livramento, um dia de passar definitivamente da morte física para a vida espiritual, mas ao mesmo tempo nós que já estamos em Cristo, nós já estamos vivendo a eternidade. Mas na vinda de Cristo definitiva, vai ser sim um dia de salvação para a igreja, mas vai ser sim um dia de condenação para as pessoas que não tiveram suas vidas regeneradas. Então, assim, tanto o ato profético quanto a concretização, tanto a vinda de Cristo quanto a segunda vinda de Cristo, ela é alegria para os que estão em Cristo, mas ela é tormento para aqueles que não estão em Cristo. E não dá para a gente ignorar essas verdades, porque a vitória ela é garantida para nós. A vitória é garantida para nós, assim como a derrota também é garantida para quem não está em Cristo, tá certo? Agora, falando a respeito de Deus e a vitória propriamente dita, nada faz o Senhor ser derrotado. Deus não tem crises emocionais. Quando ele decreta um juízo, quando ele decreta uma sentença de maneira profética, através dos profetas, através dos reis juízes, como foi no passado, Deus não tem crise. Ele não fica se sentindo culpado. Eu acho que eu pesei a mão demais. Deus não tem pontos fracos. Deus não tem costa, no sentido assim de ser atacado de maneira despercebida. O inimigo não pega Deus de surpresa. Deus tem o livro escrito na mão, então ele sabe o final. É como você assistir um filme e por mais que você goste de determinados filmes, você se emociona de novo, mas Deus sabe porque ele não apenas é o protagonista, como ele é o diretor, como ele escreveu o roteiro, como ele sabe o final e ele tem resposta para tudo. Então, nada faz Deus ser derrotado. E quando o povo é derrotado, é porque Deus exerceu de alguma forma o seu juízo, a sua justiça. Então, o povo de Israel perdeu inúmeras vezes. E na antiga aliança, falar de derrota, falar de deserto, falar de esterilidade, de terra que não produz, é falar de maldição. É falar de coisas ruins que estavam acontecendo sobre o povo. E a derrota era coletiva, assim como a vitória era coletiva. Na nova aliança, em Cristo, não existe vitória e derrota coletiva. Existe vitória e derrota pessoal, não é? Porque cada um vê a vida de uma forma diferente. Então, eu morri de Covid. Para quem morreu de Covid e está em Cristo, é vitória final. Para quem morreu de Covid e não estava em Cristo, é derrota final. Para quem perde um ente querido, pode parecer derrota, mas para quem morreu é vitória. Então, a vitória e a derrota para nós depende de ponto de vista. Né? Eu até mencionei, presta atenção, né? Eu mencionei, preguei Salmo 91 domingo de manhã, e tem um texto muito interessante que fala lá, 10.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. E muita gente utiliza esse tipo de versículo para dizer, se eu orar, eu não vou ser atingido. Então, as pessoas que morreram de Covid não oraram, ou não eram salvas, não eram piedosas, Deus pesou a mão? Evidentemente que não, a gente interpreta mal as escrituras. Se um vizinho teu, por exemplo, um incrédulo, no meio de uma tempestade, ouve você fazer essa oração, 1.000 cairão ao teu lado, Senhor, 10.000 à tua direita, e eu não serei atingido. É uma oração de confiança, mas o teu vizinho incrédulo está falando, caramba, esse cara está rogando praga sobre a minha casa, né? Então, assim, a vitória e a derrota, ela tem perspectivas diferentes quando você está em Cristo. Você não encontra derrota definitiva, derrota final, mas aos nossos olhos pessoais, a gente ganha ou perde porque nós temos interpretações acerca das coisas. Então, bater um carro, perder um emprego, desistir de um namoro, uma enfermidade que vem, uma prova que você não vai bem, é reprovado
é reprovado no vestibular, é reprovado numa matéria na faculdade. Então, todas essas coisas são sinônimos de derrota para nós. Mas para Deus não, porque ele não tem faculdade, ele não tem crise de identidade, ele não passa por apuro, ele não tem ponto fraco, né? Então, ele nunca vai ser pego de surpresa, não vai ser surpreendido jamais, e ele sempre estará sentado num alto sublime trono. Essa visão de Isaías 6, para mim, ela é muito significativa. Eu sempre falo sobre ela. Eu vi Deus assentado sobre um alto e sublime trono, porque Deus sabe quem somos e do que precisamos. Agora, existem 4 coisas que fizeram o povo ser derrotado. Eu vou colocar algumas delas aqui para vocês. Provavelmente a gente teria outras, mas olha lá, ó. Causas de possíveis derrotas. Então, vai lá, número 1. Idolatria, violência e engano. Sofonias, capítulo 1, verso 9. Convido você a olhar o que a Bíblia diz. Sofonias 1, 9. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Eu tenho muito respeito em falar com católicos, tenho muitos familiares amados, queridos, pessoas fervorosas, piedosas, cristãs, que são católicas. Mas a idolatria acompanha a Igreja Católica desde a sua essência. E não tem como a gente concordar com a idolatria, não existe a menor possibilidade. Claro que nos dias de hoje existem tipos de idolatria, né? Mas o rei Josias, nos dias de Sofonias, ele mandou derrubar os postes ídolos, mandou refazer as paredes do templo, mandou queimar, destruir as esculturas, tudo aquilo que lembrava outros deuses, as divindades pagãs. O rei, até por esse ato profético de Sofonias, ele mandou destruir tudo aquilo que lembrava outros deuses. Então, não há dúvidas de que Deus não compactua com idolatria. Mesmo uma idolatria moderna, quando você idolatra um pai, uma mãe, uma namorada, numa dependência emocional, quando você idolatra, por exemplo, pessoas famosas, quando você é um seguidor e você sabe aquela tietagem. Eu, sinceramente, assim, como a gente, desde 1994, a gente faz Kyrios na nossa igreja, muitos de vocês não eram nem nascidos nessa época, então a gente sempre recebeu as melhores bandas, pregadores do Brasil, assim, em nossa igreja. Então, desde adolescente, eu toquei com o Brother Simeon, Piscina G3, Ademar de Campos, Azaf Borba. A gente recebeu quantas vezes André Valadão, que é inclusive casado com uma amiga nossa. Minha irmã foi padrinha de casamento. Padrinha de casamento do André Valadão com a Cassiane. Meu cunhado é primo da Cassiane. Cassiane, que é sobrinha do pastor Rodolfo. Né? Foi o único casamento que aconteceu no Espaço Esperança lotado. Então, assim, eu não, graças a Deus, eu não desenvolvi essa cultura de tietagem. Mas é muito triste quando você vê pessoas assim, rasgando roupa e gritando, fulano, beltrano, ciclano. É um tipo de idolatria também, né? E junto com a idolatria, no versículo 9, está sendo castigado também pessoas que violentam e enganam. Gente, nós estamos vivendo dias de muita violência contra a mulher, violência contra o negro, violência contra o público LGBT. Nada justifica violência contra minorias. Nada justifica enganar pessoas para tirar proveito de suas condições. Tá certo? Então, essa é uma causa declarada aqui em Sofonias 1:9 e que certamente traz derrota para quem caminha nessa direção. São alertas que Deus vem fazendo para o povo. São essas causas que estão trazendo derrota e juízo para o povo. Olha o que acontece aqui no capítulo 2, versículo 1. Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai com a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós mansos, tal.
mansidão. Ou seja, então aqui no versículo 1, ele vai dizer assim, ó, concentra-te, ou presta atenção, nação que não tem pudor. E eu quero falar um pouquinho sobre esse tema, porque isso tem trazido muita derrota para a nossa nação. Uma coisa é você pegar uma musiquinha, pegar um refrão de um TikTok, fazer uma dancinha, um almoço em família, uma brincadeira, você vai lá e pega a música e canta em família, assim por diante. A minha família gosta muito, muito de música. Nossas festas, churrascos, almoço, janta de família é sempre regada a música. E, para falar bem a verdade para vocês, nem sempre são músicas evangélicas. Às vezes a gente ouve um sertanejo raiz, que a gente gosta muito, mas tem umas músicas ou outra que a gente ouve, até por brincadeira, mas é triste de ouvir, né? Marília Mendonça, Anitta, algumas músicas em inglês, eu não domino totalmente o inglês, mas tem algumas expressões que são muito fortes, e via de regra essas músicas ficam na cabeça. Então, nação que não tem pudor, ela sofre derrota. A semana passada, Camila e eu tivemos uma oportunidade preciosa de trazer uma palavra para alguns dos grandes influencers em Instagramers do Brasil, né? Então, a família do Rezende, todos eles são daqui de Londrina, e a Joelma é da nossa igreja. Inclusive, a mãe do Pedro Emílio é muito amiga da Joelma, né, Pedrinho? E a gente foi convidado pela família para dar uma palavrinha na reinauguração da ADR Agência, que é a agência do Rezende, um escritório enorme ali na Madre com a Ayrton Senna. E eles nos convidaram. Galera, para falar a verdade, assim, ó, eu mandei bala mesmo, eu preguei como se estivesse falando para vocês, uma palavra de cuidado, de cautela, e disse assim, olha, sensualidade passa, milhões de seguidores passa, né? Vocês precisam ter a convicção, essa percepção de que vocês influenciam pessoas, adolescentes, crianças, e é um por um, né? Então, quando ergue a placa lá, 8M, 9M, chegamos a 12M, né? Isso parece uma vitória para os influencers, mas para alguns deles, isso é só dinheiro, isso é só fama, isso é só poder, é riqueza. E eu falei justamente isso para eles. Ó, alguns de vocês pensam em se tornar milionários, quando na verdade alguns seguidores de vocês, o maior sonho é ver vocês pessoalmente. Então, tinha algumas meninas dessas do Instagram que são extremamente sensuais, né? E algumas meninas que estavam lá, né? Meninas lindas, né? Super produzidas, e que depois eu fui entrar em alguns perfis e a gente viu que algumas delas é só biquininho, é só zoeira, é só sensualidade. E eu disse, inclusive, para elas, meninas, sensualidade passa. Se você não tiver propósito e não deixar Jesus ser o influenciador dos influenciadores, do mesmo jeito que você vem, você vai. Né? E do mesmo jeito que você alcança 12M, daqui a pouco chega uma nova onda, chega uma nova geração e as pessoas são esquecidas. E é muito triste você ver o fim da carreira de uma pessoa que foi famosa e depois não é mais. É depressão, é pobreza, porque o que vem fácil vai fácil, né? Então, assim, a gente tem acompanhado o Rezende já há bastante tempo. Eu confesso que às vezes eu me incomodo com algumas publicações, que é futilidade pura, né? E é um decreto da parte do Senhor. Concentra-te, examina-te, ó nação que não tens pudor. Então, eu convido vocês, meninas e meninos, a realmente pensar no pudor, pensar nessa quebra de inocência. Nós não podemos brincar com aquilo que é puro. Tudo isso está acontecendo e lá no final, a vitória final tem a ver com purificação. Então, por que nós precisamos ser purificados? Porque a nossa natureza humana ela é corrompida desde o Éden, desde Adão. Então, se a gente deixar levar, se a gente for na onda, nós vamos perder o pudor pela letra da canção, pelas ideologias, pela banalização de Deus. O leão da tribo de Judá parece ser um gatinho que não tem mais qualquer tipo de juízo em seu poder. Mas nós estamos falando de pessoas e nações inteiras que foram derrotadas por causa do pudor, da perda da inocência e da pureza. Então, é uma palavra de alerta para nossos dias. Sofonias é muito atual. Uma terceira
É um terceiro alerta que a Bíblia faz acerca de causa de possíveis derrotas, que também está no nosso dia a dia. E volta e meia eu também falo sobre isso. Olha só o que a Bíblia diz em Sofonias capítulo 2, verso 8 e também o verso 10. Ouvi o escárnio. O que é escárnio? É zombaria, zoeira. Ouvi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se gabaram contra o seu território. Versículo 10. Isso lhe sobrevirá por causa, olha aí, a causa da derrota é a soberba, porque escarneceram e se gabaram contra o povo do Senhor dos exércitos. Então, se idolatria, violência, engano causam derrota, a falta de pudor, da pureza, a falta de inocência também traz derrota. Mas isso que pode parecer, é uma terceira causa que eu estou colocando, é uma coisa que a gente comete também o tempo todo. É o orgulho, é o escárnio. Gente, por conta da liberação, das ideologias dos últimos anos, muita gente saiu dessa condição, né, de armário, né, por assim dizer. E como a sociedade tem super protegido as minorias, muitas pessoas com crise em suas identidades sexuais, elas encontraram voz na sociedade e estão saindo de mãos dadas. É muito comum você ver meninas se beijando, você ver meninos se beijando, os perfis de Instagram estão cada vez mais abertos e assim por diante. Por outro lado, nós temos um grupo de religiosos que ataca de maneira muito violenta, com escárnios, com zombaria, com zoeira. Então, é sempre aquela expressão, o viadinho, o gayzinho, o bichinha, e aí chega ao ponto de um presidente da República falar que nós somos o país de maricas. Então, nada colabora. Então, assim, independentemente da sua posição política, essa é uma expressão que a gente não pode repetir. É uma expressão que não contribui, que não agrega. Então, se não agrega, então eu prefiro ficar em silêncio. O silêncio é muito mais sábio do que você dizer para a nação inteira ouvir que virou país de maricas. Então, além de ser uma infelicidade muito grande, é uma frase homofóbica, desnecessária. Então, coloca as pessoas que estão com medo numa condição de efeminados. Não estou entendendo muito bem se é causar polêmica, o que é? Qual é o desejo do presidente? Percebe? Então, isso não colabora, porque aqui na ponta nós temos indivíduos que são influenciados por lideranças, sejam os influencers, sejam políticos, professores, né, famosos e assim por diante, que daí essa expressão, do mesmo jeito que vai polemizar do ponto negativo, também vai viralizar no sentido positivo. Muita gente vai dizer assim, maricas, país de maricas e assim por diante. Então, gente, o escárnio, o insulto, o orgulho, o chamado bullying, isso é causa de derrota na vida de alguém. Uma nação, aqui nesse caso, Moabe e Amon, estão sendo profetizadas derrotas consecutivas por causa do escárnio. Essa destruição, versículo 10, lhe sobrevirá por causa da sua soberba, porque zombaram e se gabaram contra o povo do Senhor dos Exércitos. Então, vamos tomar cuidado com essas expressões também, que menosprezam pessoas, que tiram onda de trejeitos, jeito de vestir, é o gordinho, é o magrelinho, sabe? É o macaco, é o negão, sabe? Eu sei que tá difícil, mas se é para brincar com alguém, brinque com quem você tem liberdade e sabe que não vai se ofender. Tá dando para entender? Porque senão a gente banaliza demais. E a Bíblia está dizendo que isso foi causa de derrota para nações inteiras. Então, para que nós vamos repetir aquilo que nitidamente a Bíblia reprova? Tá certo? Então, essa também é uma causa de derrota. E uma quarta causa de derrota, mas na sequência do texto, e não menos importante, está em Sofonias, capítulo 3, no versículo 1 e 2. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada, não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Uma outra causa de derrota também é rebeldia e falta de disciplina. Muita gente busca alegria, busca vitória, satisfazer as suas necessidades e desejos por meio da falta de disciplina, da irreverência,
Mas aqui, neste caso, essa profecia é contra o próprio povo de Israel, portanto, a igreja. Então, a rebeldia contra o Senhor, a falta de observância nas Escrituras, também causa derrota ao povo de Israel, à igreja de Jerusalém. Então, entre essas 4 causas destacadas no texto, uma enquete para você refletir. Eu não vou nem dar a oportunidade para você dizer se sim ou se não, mas a pergunta é: qual destas atitudes de derrota você já praticou? E se você já praticou mais de uma, assinale aquela que você mais fez e que o Espírito está te constrangendo agora, para você realmente perceber que isso você fez, vem fazendo, mas neste momento, de maneira profética, você está entendendo que isso é motivo de derrota e, quem sabe, você está sendo convencido pelo Espírito Santo que você tem que deixar certas práticas. Idolatria, violência e engano, falta de pudor e de inocência, escárnio, insulto e orgulho, né, como zombaria, zoeira, bullying, ou rebeldia e falta de disciplina. Não, ela está respondendo. Com qual destas expressões que causam possivelmente as derrotas da nossa vida, com qual delas você mais sente dificuldade? Você já praticou, tem praticado, né? Talvez você é violento demais, mentira, aí seja a resposta 1. Talvez você é viciado ainda em pornografia, masturbação, você não consegue olhar e respeitar a inocência das meninas, é o 2. Quem sabe você tira onda, zoeira, zombaria das pessoas o tempo todo, orgulho, jactância, né? É o item 4 e a resposta, a alternativa 4, falta de disciplina, irreverência, imoralidade, rebeldia, não é? Esse espírito do contrário. Eu tenho muita dificuldade em conviver com pessoas que só têm opinião contrária, né? Eu tenho muita dificuldade. Pessoas muito amargas, críticas, tem 1000 coisas boas, mas vê a única coisa que está errado. O copo nunca está meio cheio, está sempre meio vazio. Então, talvez você deva assinalar a resposta 4. Vamos lá, todos responderam? O que prevaleceu aí, meu bem? Foi 35% rebeldia e falta de disciplina. Certo. 30% falta de pudor e inocência. Certo. 26% escárnio, insulto e orgulho. Certo. E 13% idolatria, violência e engano. Ok, então nós já verificamos que idolatria, violência e engano, na média, não é o que mais pega, mas aí talvez quase que equilibrado, né? 35, 30 e 23, 26. Quase que um empate técnico aí com essas 3 causas de derrota que a Igreja de Cristo e a nossa juventude tem sofrido. Então, se o Espírito Santo está constrangendo você neste momento, você foi ativado a responder reconhecendo, e eu espero que essa tua resposta seja também uma confissão diante do Senhor. Tenho feito, reconheço, mas não quero fazer mais. Então, o que Deus diz agora a respeito da vitória? A partir do versículo 8 do capítulo 3, nós temos a virada. Só que eu quero focar aqui nessa expressão do capítulo 14, nesse conjunto de verbos que o profeta Sofonias ele conjuga. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. Eu tomei o cuidado aqui de deixar aberto a nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim: povo de Israel, cante louvores a Deus, alegrem-se, moradores de Jerusalém, e louvem a Deus com todo o coração. Então, eu quero chamar a atenção assim, para essas 4 palavras que na minha tradução tem um pouco mais de riqueza no significado. Olha o que Deus diz por meio do profeta Sofonias: canta, canta. Então, tem um ditado popular que diz que quem canta, né, seus males espanta, e não dá para discordar, porque é Deus quem nos manda cantar no meio da tempestade, é Deus quem nos manda cantar, e essa vitória que está acontecendo aqui de forma profética a partir do 8, é algo que ainda vai acontecer. Então, neste momento, o cenário é de devastação, é de
cativeiro, é de ausência da bênção de Deus, e Deus está falando, ainda assim, canta. O segundo verbo que aparece aqui na minha tradução, rejubila, ou seja, encontre o júbilo novamente. O que é júbilo? É alegria. Regozija-te, ou seja, volte a ter alegria, volte a ter gozo. E o verbo gozo, né, por mais que a gente acha gozado, é engraçado, mas é essa a ideia. O verbo gozar, no sentido de achar graça, tem muito a ver com o êxtase sexual, né? Eu sei que tem adolescentes mais novos aqui, mas não quero ser agressivo, mas ao mesmo tempo extremamente respeitoso, mas eu estou explicando o significado, a origem da palavra. A palavra regozijar é você ter tanto júbilo que se assemelha a uma plenitude, um ápice de uma relação sexual. Olha que tipo de alegria que o Senhor está, no imperativo, mandando por meio do profeta que o povo tenha. E o versículo, e o final, a última expressão, exulta, né? Ou seja, cante louvores, salte de alegria, reencontre motivos para você estar feliz. E aí ele mostra nos versos seguintes as causas pelas quais você pode cantar, porque a vitória já está decretada. Algumas expressões aqui que aparecem na minha versão. Afasto as sentenças contra vocês. Ou seja, por mais que Deus está colocando uma sentença de morte, no momento oportuno, ele vai afastar as sentenças de morte. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti, lançou fora o inimigo. Isso é vitória. E ele continua dizendo, eu estou, o rei de Israel, o Senhor está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Então, esse verso 15 é a própria resposta da vitória. Por que nós precisamos cantar? Porque as coisas já aconteceram. Então, a gente vive a fase do esperar a vitória, quando, na verdade, a Bíblia está dizendo que a vitória já aconteceu. A vitória final, que eu vou finalizar esse estudo com isso, né? Ela está para acontecer na volta definitiva de Cristo, quando tudo vai passar. Todo choro definitivamente vai acabar, toda dor, toda tristeza, toda perseguição vai ter um fim na segunda vinda de Cristo, e os salvos o verão na glória e viverão eternamente em adoração. Mas, enquanto isso não acontece, você já pode cantar, porque a vitória já está decretada, você já pode viver hoje na condição de vitorioso. Mas, eu quero explicar a diferença entre triunfo e triunfalismo. O que é triunfo? Triunfo é você viver de maneira triunfante, é você comemorar a vitória, é você ter vitória e saber que a tua condição é de um vencedor. Triunfalismo é um estado de permanente vitória e que na prática não é verdadeira. Dá para entender? Então, qual é o discurso, por exemplo, de algumas igrejas pentecostais, neopentecostais, sobretudo referenciando a teologia da prosperidade? Você tem que ficar rico, você tem que ficar curado. Se você não foi curado, você tem que fazer uma atitude de jejum, você tem que fazer um ato de caridade, um ato de doação financeira. E se não acontecer, você tem que fazer de novo, com mais fé, com mais dinheiro, com mais recursos, e se você não for curado, a culpa é tua. Isso é triunfalismo. E isso é sofismo, isso é engano, isso é ensino de falsos mestres. Por isso que a nossa igreja, eu repito, existem muitas igrejas sérias que crescem exponencialmente, mas muitas igrejas, eu não vou nem dizer maioria, minoria, mas muitas igrejas crescem enganando as pessoas, vendendo as bênçãos de Deus. É a igreja católica que sofreu o impacto da reforma no século XVI e que deveria ser questionada hoje dentro da igreja evangélica. Porque muitas igrejas, denominações inteiras, que se distanciam das verdades bíblicas para vender Deus, para fazer das páginas da Bíblia verdadeiras prateleiras, colocando preço. Então, tem pregadores que cobram fortunas, cantores que cobram fortunas, cursos e igrejas que vendem o tempo todo, campanhas de dinheiro o tempo todo. Então, você não consegue
ouvir um culto sem que neste culto, a cada 2 minutos, você seja o culpado pela tua derrota e Deus, na verdade, já decretou vitória e você tem que doar uma quantia financeira. Então, isso é mentira. E por que que algumas igrejas, como a nossa, por exemplo, cresce, evidentemente, estou falando para vocês que esse ano a nossa igreja aumentou em mais de 100 pessoas, né? Muito mais. A nossa igreja, com a graça de Deus, é uma igreja que cresce, mas existem muitas igrejas que crescem de maneira exponencial e ganham as redes agora com discurso coaching, com discurso positivista, com discurso triunfalista e que não representa a verdade bíblica. A verdade bíblica fala que nós temos um triunfo, chama-se Jesus Cristo, a sua primeira vinda e na sua segunda vinda. Fora isso, no mundo tereis aflições. E quem disse isso foi Jesus Cristo de Nazaré. No mundo vocês vão ter aflições. Então esquece que essa vida de vitória o tempo todo é engano de Satanás para destruir pessoas, para arrancar dinheiro de pessoas, para trazer desânimo na vida cristã e na fé de pessoas que se decepcionam com Deus, que não abençoa mesmo eles tendo feito uma campanha de jejum e oração. Por que nós fazemos campanha de jejum e oração? Porque é mandamento bíblico. Mas a gente não faz como condição para receber certas coisas, porque Deus não exige isso de nós. O que Ele nos dá é de graça. O que Ele nos dá é por propósito que Ele tem, visando um fim proveitoso, dentro de um critério que Ele tem, que a mente humana nunca vai entender. Então, sim, nós temos um triunfo, mas nós não vivemos em triunfalismo. Nós não erguemos a mão, tá tudo bem. Não, às vezes não está bem. Às vezes não está bem. E o próprio Jesus sofreu, chorou, foi orar sozinho, pediu para Deus, na sua condição humana, e se possível, evitar aquela dor que ele estava para sentir na Via Crucis, na paixão, não é? Então, nós temos aflições, sim. E a culpa não é minha, a culpa não é do crente que está sofrendo. Não tem culpado, né? Uma pessoa perguntou, mas quem que pecou, então? A pessoa, para ela ter nascido com problemas, coxo, cega, nasceu com anomalias, morreu de Covid, quem pecou? Ela ou seus pais? Não, ninguém pecou. Foi manifesta a glória do Senhor. Eu tenho dito para vocês o tempo todo, Deus livra os seus filhos da morte, mas Ele também livra os seus filhos pela morte. Nós estamos falando que a eternidade é o triunfo final, então nós estamos dizendo que aquele que morre fisicamente, ele entrou no triunfo final, ele entrou na vitória final, não há mais derrota. Então, olha que diferente agora a gente olhar os versos 18 a 20. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios, vergonha. Então, pensa no povo de Israel, ouvindo essa palavra, imaginando que eles seriam recongregados novamente, como nação, mas eles seriam recongregados definitivamente como nação espiritual em Cristo, mas eles seriam definitivamente colocados a salvo na segunda vinda de Cristo, na volta. 19. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos. E farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia, indiferença. 20. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Então, para nós, o triunfo final, a vitória final, é Deus mudar a nossa sorte. E isso aconteceu com Cristo na morte e na ressurreição. Então, já está decretada. Canta, igreja, canta, Juventude Amp, regozija-te, rejubila, exulta, porque Deus já afastou as sentenças de morte que era contra nós. Deus já lançou fora nossos inimigos. O Senhor está no meio de nós e nós não veremos mal algum. E o que é sofrimento temporário é aos nossos olhos. Mas lembre-se, quando você enfrenta um deserto, quando você enfrenta uma luta, quando você fica desesperado, uma aflição terrível, pode esperar. Deus está te impulsionando para algo maior. Ele já mudou a tua sorte, mas não recuse o processo. Não negligencie a dor, não negligencie a aflição temporária. Ela é crescimento, amadurecimento e Deus nos impulsionando para algo maior.
E por que que nós temos, sim, então, essa confiança, né? Eu quero finalizar com algo que eu escrevi e saiu, a Camila colocou nos nossos stories, saiu no canal dos líderes de célula, versículo 17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. E aí essas duas expressões que eu acho linda. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor e regozijar-se-á em ti. Ou seja, Deus se alegra conosco. Deus se deleita conosco. Ele tem júbilo por nossa causa. Não por causa das nossas imperfeições, porque não é assim que ele nos vê. Quando Deus olha para mim, para você, ele vê Cristo. E aí ele se sente bem. Ele não vê a nossa velha natureza, ele vê Cristo, né? E lembre-se, né? Mateus capítulo 3, verso 17. Uma voz dos céus rompeu o silêncio do batismo de Jesus com João Batista, e essa voz disse: este é o meu filho, é amado, eu tenho prazer nele. E o ministério de Jesus ainda não tinha começado, não tinha curado o enfermo, não tinha limpado as lepras de qualquer pessoa, não tinha ressuscitado um morto, não tinha confrontado fariseus, escribas, não tinha chamado discípulos, não tinha pregado o evangelho, mas ele já era filho, já era amado e já dava prazer para Deus. Então, quando Deus nos vê, ele tem essa alegria, essa plenitude, essa satisfação. Somos perfeitos, essa é a vitória final. Em Cristo somos perfeitos. Do ponto de vista humano, jamais estaremos livres das possíveis dores. Todos nós aqui um dia vamos morrer, todos nós, absolutamente. E alguns de nós aqui, talvez seja um câncer, não estou profetizando, estou constatando. Talvez seja Covid, talvez seja uma epidemia, talvez seja uma morte rápida, dormiu e não acordou mais. Mas o fato é, agora, o tipo de morte classifica que tipo de crente nós fomos em vida? Evidentemente que não, porque absolutamente tudo é para a glória do Senhor, inclusive o sofrimento. Então, queridos, a vitória final já está decretada. A vitória final é sermos em Cristo perfeitos aos olhos do Pai. E essa é a vitória que já está decretada e ninguém tira isso de nós. Aleluia! Perguntas? Pergunta. Já foram as perguntas, já as enquetes? Não, falta uma, né? Não? Falta uma. Ah, enquete, antes da última pergunta. Boa, eu tinha esquecido aqui. Última pergunta da enquete. Você acha que é possível ser feliz, cantar, se alegrar no meio de uma derrota? Sim, claro. Não, sem chance. Difícil, mas sim. Gostaria, mas não consigo. Que resposta você daria para essa pergunta? Seja Vamos franco. lá, tá faltando. Faltam 10 pessoas. A Cá vai passar, preciso tomar um gole de água, galera. Só um minutinho, vou pegar ali. Vamos lá, faltando ainda algumas pessoas. Foi? Não foi? Foi. Fundo. Tá acabando o tempo. Mentira. Ok, vamos divulgar então. Resultados. Olha, só 68% disse sim, claro. 32% disse difícil, mas sim. Opa, que beleza! Troca o áudio aí. Olha só que maravilha, gente. Que festa! Então, então todo mundo praticamente, né? Sim. 100% disse sim. 100%. E 1/3 está dizendo que é difícil, mas sim, sinceramente, eu me enquadro nesse 1/3 aí. Às vezes é muito, muito difícil se alegrar no meio das derrotas. É muito difícil se alegrar em meio a um imbróglio, uma discussão conjugal, uma crise com filhos, uma crise financeira, né? E talvez alguns de vocês não tenham passado grandes crises. Tem uma família equilibrada, financeiramente estável,
né? Mas aos 40 anos eu confesso a vocês que já passei por algumas crises bem dolorosas de perda de mãe, falência de pai, perda de amigos mais chegados que irmãos, por exemplo, um dos meus melhores amigos que morreu no acidente de carro, enfermidades, a velhice dos pais, ou seja, crise financeira, crise conjugal, tudo isso tira a gente da estabilidade e às vezes é muito difícil, eu preciso ser franco com vocês, por isso que eu jamais serei um pregador triunfalista, eu prefiro ser um pregador realista, que conheço o triunfo, conheço a vitória, confio nela, espero com grande expectativa a vitória, mas eu sei que no mundo eu terei aflição, mas sei também que no meio da aflição Deus está elevando o patamar da minha fé, da minha dependência, da minha maturidade. Então não negligencie a derrota, não negligencie o sofrimento, a dor, pelo contrário, investigue, verifique quais são as causas e cresça, porque certamente Deus está preparando algo novo e grande e bom para você depois da crise. Perguntas? Chegou nada de pergunta aqui, não. A galera tá demais, hein? Não, tem uma pergunta aqui que acho que vale a pena. Manda aí. Peraí, deixa eu ver aqui. Nós veremos o que acontecerá com os que ficarem ou imediatamente nos desligaremos. Na volta de Cristo, será? Isso. Deu para ouvir a pergunta? Nós vamos conseguir ver o sofrimento dos que ficarem ou seremos transformados imediatamente? É uma pergunta apocalíptica que diz respeito à volta de Cristo e que, estudando a volta de Cristo nos últimos meses aí, a gente pode voltar a falar sobre isso, que é um assunto denso. Eu tenho dito que parece um pouco de especulação a gente querer saber detalhes a respeito da volta de Cristo, porque a Bíblia não foi enfática. E existem correntes de interpretação do livro do Apocalipse muito diversas, muito diferentes, e algumas são divergentes. Então, se você estuda a volta de Cristo na Igreja Batista, uma igreja pentecostal, por exemplo, vai ter uma abordagem provavelmente muito diferente de uma igreja reformada, como presbiteriana, metodista, luterana e assim por diante. Então, sinceramente, eu não sei se nós vamos ver a tribulação dos que ficarem, mas eu tenho convicção de que todos verão a subida da igreja. Isso eu tenho convicção. Porque todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Quando? Quando ele voltar em glória e chamar os que são seus, né? E quem não for chamado vai declarar: era Senhor da humanidade e eu não criei. Era Senhor dos meus pais e eu não ouvi. Não é? É um assunto complexo, mas eu entendo que qualquer tipo de detalhes que a gente queira saber a respeito da volta de Cristo, com datas, acontecimentos específicos, nomear o anticristo, datar a possível volta de Cristo, associar geografia com política, com numerologia. A Bíblia fala que a nós não compete conhecer dias e épocas, né? Deus é soberano e nem o Filho sabe, somente o Pai. Então, qualquer detalhe a respeito da volta de Cristo, quando a gente começa a investigar, pode parecer um pouquinho de soberba, pode parecer um pouquinho de especulação, né? Não estou dizendo que é o caso de quem fez a pergunta, pelo contrário, uma pergunta interessantíssima, mas se a Bíblia não nos deu detalhes, então é porque nós realmente não precisamos saber os detalhes, nós temos que esperar e crer que ele vai voltar e que os salvos estão tranquilos, porque a vitória já é certa. Mais perguntas ou considerações? Comentários? Não, mais nada. Quer falar alguma coisa, cara? Não, estou aqui. A Cá tá tirando umas fotos. Para poder postar. Então vamos orar para a gente encerrar. Fique aí, pessoal. Alto lá, alto lá. Vai fazer? O que você falou? Aguenta aí.
Ah, não é para orar ainda? Não. Nós vamos orar, mas nós vamos orar em salas, tá Ah, certo? beleza. Vamos dividir em salas, 5 minutos, tá certo? 5 minutos, jogo rápido, grupos de 4 pessoas, 5. Se você tiver envergonhado, se você tiver com câmera fechada, não tem problema, só peço a gentileza de você tirar o áudio, né? Para você orar e prestar atenção, quem sabe até reagir com as orações e quem sabe fazer algum pedido específico. Mas oração, assim, para a gente orar uns pelos outros mesmo. Quando você chegar no grupo, 3, 4 pessoas, pergunta se tem um pedido de oração ou mesmo um testemunho, uma alegria para agradecer a Deus, mas vamos orar uns pelos outros, que a gente se afaste das possíveis causas de derrota e que a gente viva uma vida de triunfo, confiando na soberania do Pai. Vamos orar então uns pelos outros. Dentro de alguns instantes você vai ser encaminhado para salas. Não saia, este momento é muito importante também. Nossa, que turminha fera, meu. Vamos lá, para a gente não perder tempo? Então, eu oro pela Letícia, a Letícia ora pela Elo e a Elo ora pelo Gabriel. E o Gabriel ora por mim, beleza? Fechou? Deus, obrigado por esse tempo, obrigado especificamente pela vida da Letícia, obrigado porque pouquinho do que a gente se conhece é fácil ver o teu amor, o temor que ela tem pelo Senhor, Pai, que o coração dela seja preservado, Pai, até o dia que o Senhor voltar, que ela possa ser uma serva que seja encontrada realmente fiel, Pai, à tua palavra, fiel ao teu chamado, e que o Senhor possa estar com ela, Pai. A gente falou em tempos de lutas, de aflição, e que ela possa ter essa convicção, Pai, que em meio ao caos que muitas vezes a gente vê na nossa sociedade, ela possa ter os olhos fixos no Senhor e que ela se sinta amada por Ti. Então, te louvo pela vida dela e por esse momento. Em nome de Jesus, amém. Senhor, meu Deus, aqui estamos pondo no teu altar a vida da Heloísa. Que o Senhor esteja abençoando ela muito, Pai, que ela venha ser uma serva do Senhor, te buscar cada vez mais, se entregar cada vez mais a ti, Deus, guardar os teus ensinamentos e viver eles, Senhor. Que ela venha ser uma pessoa iluminada por ti, que venha ser luz para esse mundo também, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Papai, eu te peço agora pela vida do Gabriel, Pai, esteja cuidando dele, esteja suprindo todas as necessidades que ele e a família dele possam estar precisando, papai. Senhor, que o Senhor possa estar na frente da vida dele, que ele possa, papai, entregar tudo para ti, descansar completamente em ti, papai. Papai, eu te peço para que o Senhor esteja entregando para ele o seu chamado, que ele possa entender e seguir em frente no teu chamado para levar a sua palavra para mais pessoas, papai. Em nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigado por essa noite de ano, podemos estar estudando a tua palavra. Te peço agora pela vida do Felipe. Esse seu servo que o Senhor colocou como os líderes da nossa juventude, que o Senhor possa continuar guiando, dando sabedoria a ele, para ajudar a pastorear o teu rebanho. Te peço, Senhor, abençoe e cuide de cada área da vida dele, que o Senhor possa suprir cada necessidade, abençoar em cada luta, e que o Senhor possa ter certeza das grandes coisas que o Senhor ainda tem para ele. O Senhor possa nos abençoar nessa semana. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ó, sobrou 1 minuto e meio ainda. É isso aí, pessoal. Eu acho que a gente vai voltar para a sala em breve. Vamos ver se dá para interromper.
Não dá, eles que tem que interromper a gente. Isso aí, muito bom ter vocês sempre com a gente. Vocês sempre são figurinhas carimbadas no Upper Room. É muito bom saber que vocês acompanham, que vocês raciocinam, que vocês discutem. Oh, meu português tá difícil ultimamente. Nossa, no AMP sábado sofri bastante. Luiz? E a sala tá sendo gravada, pessoal. Foi mal, esqueci de avisar. Tipo, a gente tá gravando, eu não sei se, tipo assim, se quando entra nessas microsalas, se grava a gente ou se grava, ou, tipo assim, se interrompe a gravação. Enfim. Que bom. Acabou o tempo. 9, 8, 7, 6, 5. Voltemos. Vamos ver se vai voltar todo mundo. Não, a galera já vazou. Pergunta aqui. Acho que tem uma galera que já está saindo. Não, mas tem perguntas aqui. Perguntas. Vamos lá. Por que a igreja não fala muito sobre a volta de Cristo com o estudo aprofundado do Apocalipse? Não, gente... Na verdade, a nossa igreja fala. A gente fala sim, a gente fala menos, porque é um assunto bastante controverso. E a volta de Cristo, na verdade, é triunfo. Então, a gente está falando hoje sobre a volta de Cristo. Mas nós temos o curso na Escola Bíblica, na EB, sobre o Apocalipse. Então, gente, já fica aqui o convite para vocês, a próxima classe que tiver da Escola Bíblica, sobre Apocalipse, para que vocês se inscrevam e entendam como a nossa igreja vê a volta de Cristo, o Apocalipse e tudo mais. E no final do ano nós vamos falar sobre o Natal, evidentemente, e todos os fins de semana nós vamos falar sobre Jesus de maneira profética e nós vamos também falar que um dia ele vai voltar, né? Por que Jesus veio? Para salvar e para anunciar que um dia ele vai voltar, resgatar definitivamente a sua noiva. Então a gente fala assim, mas é um assunto controverso e mesmo dentro da igreja é possível que a gente tenha compreensões diferentes, né? Amilenarista, pré-milenarista e assim por diante. Então, assim, para não causar muito desconforto, a gente acaba pregando o evangelho, ao invés de pregar a volta de Cristo. Porque o evangelho foi o que Jesus pediu para pregar. Ele disse, pregai o evangelho, e não pregar a volta, né? Então, a volta é um assunto de maturidade, para quem já está em Cristo não precisa temer, né? Então, a gente obedece a Cristo fazendo o que ele mandou fazer, pregar o evangelho e discipulando pessoas. Tem mais uma pergunta. Perguntar. Será que Deus dará a chance para aqueles que se arrependerem na hora? Se for predestinado, sim. Se for um predestinado, sim. Se não for um predestinado, nunca vai crer, nunca vai se arrepender. Esse assunto está sempre relacionado, né? Predestinação, justificação, salvação, volta de Cristo, Apocalipse, são assuntos delicados. A corrente calvinista, por causa de Calvino ter sistematizado, pelo fato de Calvino ter sistematizado a teologia bíblica, a abordagem calvinista é que quem está salvo vai ser salvo no dia final e quem não estiver salvo não será salvo. Então, assim, se no último minuto se arrepender é porque era predestinado e iria de qualquer jeito, mesmo que tenha vivido toda a sua vida de maneira promíscua, incrédula, mas se ele for um predestinado, é assim que nós cremos, né? Então, a predestinação não é
a única possibilidade de ver a salvação. Mas é uma linha que, para mim, é muito coerente, porque não tem como explicar uns serem salvos e outros serem condenados. A única forma é dizer isso. Não é que Calvino quer que uns sejam salvos e outros sejam condenados, não é isso. Calvino tentou explicar o inexplicável. Por que alguns são salvos e outros não? Porque quem é salvo é predestinado, quem não é salvo não é predestinado. Então, na hora vamos ver, na hora da morte, na hora da volta de Cristo, se for predestinado, vai se arrepender e vai reconhecer e confessar com a boca que Jesus é Senhor. Perfeito, eu ia falar isso. Que a Bíblia fala também assim, todo aquele que crê em Jesus Cristo e confessá-lo, este será salvo. Então, independente se é aos 5 segundos do segundo tempo, ou... Aos 5 segundos do segundo tempo? Ou se é... 45. Não, calma. Ou se é ali no comecinho do primeiro tempo, ok, entendeu? Tá, ou entendi. se é lá no final do segundo tempo. É nesse sentido que eu quero dizer, não importa em que momento. A Bíblia só nos dá uma coisa para a gente acreditar, que todo aquele que crê e todo aquele que confessar com a sua boca que Jesus é Filho de Deus e é o seu Senhor, este será salvo. Então, essa é a garantia que nós temos da salvação. Então, gente, por isso que a gente fala assim, então eu não tenho que pregar porque só os predestinados irão, mas você não sabe quem são os predestinados, então prega e ganha mais almas para o reino, porque quanto mais almas, mais lindo o reino fica. Fechou. Fantástico. Acabou. 22 em ponto. Já oramos, só dá tchauzinho. Tchau. Vou parar de gravar. Deem tchau. 1, 2, 3 e... Vou parar a gravação.